Ok, bem-vindos então à segunda parte. Eu, quando estou a pensar que esta é a segunda vez e alguns de vocês talvez me ouçam à minha terceira vez, acho que vão ter dose de Jonas até ao fim das vossas vidas. Portanto, perdoem a Essa é a tua opinião. Eu acho que... Só da dose. Não, mas perdoem, às vezes a minha voz pode ser um bocado irritável. Ou irritante neste caso. Segunda parte. E o tema é: qual é a razoabilidade, ou será que é racional acreditar em Jesus, ou acreditar naquilo que Jesus significa, ou aquilo que ele disse? Será que faz sentido? Será que é razoável? Será que é racional? E sabem, existem muitas teorias que tentam ser fundamentadas com outros pedaços de evidência. E o que é que nós sabemos sobre Jesus? Eu quero-vos dizer que uma das teorias que tem ganhado algum momento nos últimos anos e alguma força é esta ideia. Jesus talvez possa ter existido, talvez não, mas temos a certeza que as afirmações do cristianismo foram de alguma maneira cogitados, foram de alguma maneira criados a partir de uma grande conspiração entre os discípulos. Eles basicamente juntaram-se e conspiraram criar esta imagem divina de Jesus que afinal era apenas um homem. Era apenas uma pessoa que dava uns bons ensinamentos, uma pessoa moral que ensinava as pessoas a viver bem. Agora, isso dele ser filho de Deus, nem Jesus disse isso, e existe uma grande conspiração por parte dos discípulos. Portanto, não é racional defender que Jesus era o filho de Deus ou disse as coisas que ele costumava dizer. Ok. Certo. Vamos agora pensar o que é uma conspiração. E eu gostava de convidar-vos para uma pequena experiência social. Eu gostava de poder demonstrar-vos como é que uma conspiração pode funcionar. E eu queria criar a minha conspiração. A minha conspiração, aliás, conspiração significa eu tentar vender-vos uma verdade que não é verdade, que é mentira. E eu conspirar com outras pessoas para vos tentar vender, neste caso, uma mentira. Não é vender uma verdade, mas sim vender-vos uma mentira e fazê-la passar como verdade. Porque o que falam sobre Jesus é que os discípulos conseguiram vender uma mentira, a mentira de que Jesus era filho de Deus, e isso multiplicado pelos 2000 anos desde a altura até agora, dá-nos o cristianismo como nós temos hoje. Eu gostaria de vender-vos a seguinte mentira. Eu vi uma manada de unicórnios na Serra do Gerês. Eu vi uma manada de unicórnios na Serra do Gerês. Eu estava a passear pela Serra do Gerês e vi uma manada de unicórnios a passar. Agora alguém pode-me ouvir e dizer assim: não há unicórnios. Todos nós sabemos disso, muito menos manadas de unicórnios. Ainda por cima na Serra do Gerês. E dizem: não. Não só fui eu que vi, como eu posso vos dizer que aquele guarda florestal, Sr. Martins, também viu a manada de unicórnios na Serra do Gerês. E alguém vai falar com o guarda florestal, com quem eu conspirei, e o guarda florestal diz a mesma coisa. Sim, realmente tens razão. Se realmente o Jonas tem razão, eu também vi uma manada de unicórnios na Serra do Gerês. E as pessoas dizem: ok, já são duas pessoas que viram uma manada de unicórnios. Ok. Uma conspiração começa a funcionar quando as pessoas começam a duvidar e... será que realmente há uma manada de unicórnios? Primeiro foi o Jonas, depois foi o guarda florestal. E eu dizia: não, mas não foi só o guarda florestal que viu a manada de unicórnios na Serra do Gerês. Posso-vos dizer também que um biólogo que na altura estava a fazer, um biólogo da Universidade do Porto, estava a passear, a fazer campismo na Serra do Gerês, e ele afirma também ter visto a manada de unicórnios a cavalgar por uma das zonas da Serra do Gerês. Neste momento, as pessoas começam: ok, para aí, isto já não parece ser uma história da carochinha, porque 3 pessoas literadas, bem informadas, dizem ter visto uma manada de unicórnios, de cavalos com aqueles chifrinhos na ponta, na Serra do Gerês. E agora, para terminar,
há a história de um piloto daqueles aviões que normalmente fazem reconhecimento de incêndios na Serra dos Gerês, e ele também afirma que naquele dia, no dia em que o biólogo estava a fazer montanhismo, no dia em que eu afirmo ter visto, no dia em que o guarda florestal afirma ter visto, esse piloto que estava a passar com um avião à procura de incêndios afirma também ter visto uma manada de unicórnios a passear pela Serra dos Gerês. Ok, neste momento esta notícia transforma-se em notícia. A SIC vai investigar. E as pessoas começam a perguntar, dizer assim, uau, ok, 4 pessoas de ramos completamente diferentes, que estavam em sítios completamente diferentes, afirmam ter visto uma manada de unicórnios na Serra dos Gerês. Talvez isto seja verdade. E eu gostava que pudéssemos seguir este raciocínio para perceber de que forma é que o raciocínio de que a ideia de Jesus é apenas uma grande conspiração pode ou não ser provada. Sabem qual é a melhor forma de eu conseguir fazer com que esta mentira continue a ser vista como uma verdade? Existem existem 6 condições. 6 condições para que qualquer conspiração consiga permanecer intocável. 6 condições para que qualquer conspiração, e podem aplicar isto a qualquer teoria de conspiração que exista em todo o mundo, para que uma conspiração realmente consiga funcionar. Primeira condição, poucas pessoas. Para que uma teoria de conspiração funcione, tem que ser envolvido o mínimo de pessoas possíveis. Sabem qual era a melhor maneira desta conspiração funcionar para todo sempre? A conspiração da manada de unicórnios na Serra dos Gerês. Era alguém fazer uma entrevista às 4 pessoas, a mim, ao biólogo, ao piloto e ao guarda florestal, e depois essas 3 pessoas terem morrido. E ficava só eu. Era depois muito difícil alguém desprovar ou provar, porque as únicas pessoas que também tinham visto tinham morrido e só tinha ficado eu. É muito difícil manter uma conspiração quando há uma conspiração falsa. Lembra-se que a conspiração é sempre para uma verdade que não é verdade, para uma mentira neste caso. Agora imaginem que eu envolvo não só estas 4 pessoas que estão com quem eu estou a conspirar e dizem assim, olha, vamos dizer que há uma manada, e eu deixo de conspirar apenas com 3 pessoas e eu decido conspirar com algo como a Convenção dos Escoteiros, que estava na Serra dos Gerês. E agora não são apenas 4 pessoas que estão a conspirar para dizer uma mentira, mas tornam-se 150 pessoas. É muito difícil manter uma conspiração com 150 pessoas. Sabem porquê? Porque imaginem que a SIC pergunta-me, olha, de que cor era o chifre do unicórnio? Eu dizia, branco. E ele fazia a mesma pergunta a um dos escoteiros, de cor era o chifre do unicórnio? E ele, cinzento. É difícil manter uma conspiração com muita gente. E nós depois vamos aplicar isto à teoria de conspiração do cristianismo. Deixem-me fazer-vos mais o seguinte. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Segunda condição para que uma conspiração funcione. Comunicação. Eu tenho que estar em estreita comunicação com os meus conspiradores. Com aqueles com quem eu conspirei para dizer uma mentira. Porque se o investigador da SIC me liga e pergunta assim, olha, de que cor é o chifre do unicórnio? Eu digo branco. Imediatamente eu vou para o Facebook, para um grupo fechado, e falo com o piloto, e falo com o guarda florestal, e falo também com a piloto, guarda florestal, e falo também com o biólogo. E digo assim, olha, eles perguntaram-me de que cor é que era o chifre, digam branco. É a melhor forma para ajudar a manter uma conspiração é eu ter contacto constante para saber, olha, vai falar a SIC, acho que te vai perguntar o número de unicórnios que tinhas visto. Diz à volta de 10, 15, porque foi mais ou menos isso que eu disse. A melhor forma para uma conspiração funcionar é que as pessoas estejam constantemente em contacto umas com as outras. Ok? Então, se o primeiro é um número de pessoas, o mais reduzido, o segundo ponto é que essas pessoas estejam sempre em contacto umas com as outras. Para que a mentira consiga perdurar. Terceiro ponto. Para que uma conspiração consiga ter sucesso, tem que perdurar durante muito pouco tempo. Deixem-me dizer-vos que não é fácil mentir. Há pessoas que o fazem, mas não é fácil mentir uma vez. É incrivelmente mentir ou repetir a mesma mentira durante anos consecutivos.
é muito difícil. Agora multipliquem isso por um grupo grande de pessoas que não têm contacto. É incrivelmente difícil manter uma conspiração que funcione. Diria quase impossível. Em quarto lugar, para uma conspiração poder funcionar, para uma mentira poder funcionar num contexto de conspiração, era importante que a relação entre os conspiradores seja uma relação apertada. Portanto, deixem-me dizer-vos que, no caso da manada de unicórnios, deixem-me dizer-vos que se eu fosse amigo de infância do piloto, do químico e do guarda florestal, e que tínhamos andado juntos na escola, é muito difícil quebrar essa conspiração. Sabem porquê? Porque eu nunca trairei o meu amigo. Portanto, se alguém tentar provar que é mentira, eu nunca direi que é mentira. Por causa do meu amigo disse que era verdade. Portanto, é muito difícil quebrar uma conspiração se as pessoas estão, de alguma forma, relacionadas. É muito difícil quebrar uma conspiração, uma mentira que é dita por uma família, por exemplo. Quando uma família, dizem todos na mesma direção, há laços familiares que eles não querem quebrar, não querem trair. Portanto, quarto ponto, para uma conspiração funcionar, é importante que haja estas relações próximas, ou de amizade, ou de familiaridade. Quinto ponto, para uma conspiração funcionar, é importante que não haja consequências graves se a conspiração for descoberta. Se alguém um dia finalmente descobrisse que estes 4 amigos que andaram nos Jerias e disseram ter visto uma manada de unicórnios, se alguém descobrisse, olha, afinal eles estavam a mentir, sabe o que aconteceria? Uma notícia na televisão, alguém era capaz de dizer, como é que foste capaz de mentir? E alguém era capaz de dar-nos um prémio por termos conseguido aguentar uma mentira desta forma durante algum tempo. Portanto, era a única consequência. Se alguém me dissesse assim, Jonas, porque tu mentiste ao Estado, vais ter que pagar uma multa? Ou vais ter que ir para a prisão? Aí já era um bocadinho mais complicado. Mas se a conspiração realmente não traz consequências graves, eu consigo manter a conspiração durante algum tempo. Eu consigo manter a mentira durante algum tempo. Em último, e depois a sexta razão, ou o sexto fator que faz com que uma conspiração funcione, uma boa recompensa. Imaginem que a National Geographic, por um momento, dizia assim, nós damos 100 mil euros à pessoa que descobrir um mamífero novo na Terra. Imaginem que essa fosse a recompensa. Fazia todo sentido que 4 pessoas conspirassem para encontrar uma manada de unicórnios, dividiam os 100 mil euros cada um pelos 4. Então, se houver uma boa recompensa, a conspiração consegue durar muito tempo. Então, recapitulando, para que uma conspiração funcione, para que uma mentira consiga ser vendida por um grupo de pessoas, em primeiro lugar, reduzir essa mentira a um grupo muito pequeno de pessoas. Em segundo lugar, pôr as pessoas em contacto umas com as outras. Em terceiro lugar, isso acontecer num curto espaço de tempo, porque é muito difícil mentir durante muito tempo. Em quarto lugar, haver uma boa relação entre essas pessoas. Em quinto lugar, não haver graves consequências se a mentira for descoberta. E em sexto lugar, haver uma recompensa. Uma recompensa aliciante. Se estes 6 pontos forem... uma conspiração consegue quase passar por verdadeira. A mentira consegue passar por verdade. Agora deixem-me dizer-vos o seguinte. Cristianismo. Deixem-me falar-vos de um grupo de homens, discípulos, que hoje em 2016, são acusados de conspirarem uns com os outros para dizer algo que não era verdade acerca de Jesus. Todos os 11 discípulos, ou 11 ou 12, se nós acrescentamos depois o que foi acrescentado em Atos, mas 11 sem o Judas, que depois foi substituído por mais um outro discípulo. Mas se nós pensarmos só em 12, 12 que durante anos, depois de Jesus ter morrido, defenderam a ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Agora vou-vos dizer porque é que isto não pode ser uma conspiração. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos o seguinte. Não eram poucos.
Paulo uma vez fala que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. 500 pessoas. E ele, quando escreve, ele diz assim: não só 500 pessoas viram Jesus ressurreto, a maior parte delas está viva. Várias pessoas tinham visto Jesus ressurreto depois de ele ter morrido e falavam disso. É muito difícil manter uma mentira se há muitas pessoas envolvidas. Em segundo ponto, deixem-me dizer-vos que não havia Facebook na altura. Era muito difícil contactar as pessoas. Se alguém me perguntasse assim: bem, tu viste Jesus ressurreto, mas como é que ele era? E eu dizia uma coisa, eu não conseguia mandar um Facebook para todos os 500 e dizer assim: olha, eu disse isto, então digam a mesma coisa que eu. A verdade é que essas pessoas não tinham contacto. Havia pessoas que estavam em Roma, num canto do Império, havia outras pessoas que estavam no outro canto do Império. E a coisa mais incrível é que eles diziam sempre a mesma coisa. Diziam a mesma coisa sobre quem Jesus era, diziam a mesma coisa sobre aquilo que viram quando viram Jesus ressurreto. Então é muito estranho isto acontecer se for mentira. Se fosse mentira, não faz sentido eles dizerem a mesma coisa, falarem sobre os mesmos detalhes e estão tão separados uns dos outros. E são tantas pessoas. Não faz sentido dizer que o cristianismo é uma conspiração para dizer a mentira, se porventura isso aconteceu durante tantas décadas. João, o apóstolo João, vive provavelmente até 50 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. E sabem o que é que João dizia depois de 50 anos após Jesus ter ter ressuscitado? Dizia exatamente a mesma coisa que dizia há 50 anos atrás. E não só ele, mas todas as pessoas que ainda estavam vivas. Disseram: nós vimos-o, ele é o Filho de Deus, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido, nós tocamos nele e nós dizemos a mesma coisa. Dizemos a mesma coisa há 50 anos atrás e dizemos a mesma coisa agora. Não é difícil para nós dizermos a mesma coisa porque é verdade. Deixem-me dizer-vos mais o seguinte. As consequências... deixem-me dizer-vos. Os amigos, esses 500, havia pessoas que nem sequer se conheciam. Não tinham nenhuma relação familiar uns com os outros. Havia alguns irmãos, é certo, mas também havia um zelote que era inimigo juramentado de pessoas como publicanos. Não havia uma relação próxima que dissesse: por a nossa relação vamos mentir. Eles não tinham causa para mentir por uma questão de relação. A não ser que aquilo que estavam a dizer era verdade. E por fim, deixem-me dizer-vos consequências. Eu posso vos dizer rapidamente, pelo menos aos 12. Pelo menos aos 12. Estes homens que estiveram com Jesus, os 12 assim, estes homens que estiveram com Jesus, sabem o que aconteceu por eles dizerem isto? Por dizerem assim: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Sabem o que lhes aconteceu? Não foi uma multa, não foi uma prisão, mas foram presos várias vezes. Morreram todos. E morreram de formas horríveis. Nós temos, e isto é histórico, nós temos informações que, eu vou ler aqui: Estevão, apedrejado. Filipe, crucificado. Tiago, decapitado. Mateus, morto. Tiago, apedrejado. Matias, apedrejado. André, crucificado. Pedro, crucificado. Paulo, morto. Judas, crucificado. Bartolomeu, crucificado. Tomé, morto. Judas, apedrejado. E Simão o Zelote, morto. Todos eles morrem. A consequência de eles manterem aquilo que eles acreditavam levou-os a serem violentamente mortos. Recompensas. Recompensas é que acham... Sabem que existe um senhor chamado Jim Warner Wallace. Ele é um investigador criminal. Ele escreveu um livro fascinante sobre investigar o cristianismo. E ele diz assim o seguinte: ele é um investigador criminal, ele diz assim: há apenas 3 razões pelas quais alguém comete um crime. Apenas 3 razões. Qualquer crime que vocês veem é cometido com base em 3 razões, ou uma de 3 motivações. Motivação número 1, dinheiro. Motivação número 2, relação, um relacionamento. Pode ser por sexo, por causa de sexo, ou pode ser por uma questão de relacionamento entre um marido e uma mulher que se chatearam. Portanto, ou alguém comete um crime por causa de dinheiro, ou comete um crime por causa do relacionamento, ou comete um crime por causa do poder. Deixem-me dizer-vos que as pessoas que morreram em nome do cristianismo morreram por causa de dinheiro? Não. Perderam o dinheiro todo. Por causa de relacionamento? Não. Por causa de poder?
nem conseguiam decidir de que forma que iam morrer. E não acham curioso, pelo menos, que qualquer pessoa... Nós temos na nossa sociedade exemplos de pessoas que dão a vida por muitos ideais. Dão a vida pelo ideal da liberdade, dão a vida por ideal pela sua família. Mas sabem, nunca ninguém dará a sua vida por algo que sabem que é mentira. Nunca ninguém dará a sua vida por algo que sabem ser mentira. Os discípulos de Jesus andaram com ele durante 3 anos. E sabem o que é que eles fizeram? Eles deram a sua vida por aquilo que falavam. Não só os discípulos, muitos mais. E a questão é, porquê? Porquê? Se é mentira aquilo que eles falavam de Jesus, porquê é que eles estavam dispostos a dar a sua própria vida por uma coisa que sabiam ser mentira? Deixem-me dizer-vos que se isto foi uma grande conspiração, não faz sentido nenhum. Não é razoável. Mas se aquilo que eles diziam é verdade, faz todo sentido o comportamento que eles tiveram. Eles estavam afastados tanto um do outro, mas falavam sempre de Jesus Cristo. Eles sofreram consequências por causa disso, mas falavam sempre de Jesus. Isso só faz sentido, só é racional, só faz sentido se aquilo que eles falavam era absolutamente verdade. Agora a questão é o seguinte. Só peço mais alguns minutos. Pensem comigo um bocadinho. Um bebê. Esqueçam tudo aquilo que sabem sobre Jesus. Esqueçam tudo aquilo que sabem sobre Jesus. Eu vou-vos apresentar a ideia. Vocês abram um livro que fala sobre um homem chamado Isho. Um homem chamado Jesus. Um bebê, esse Jesus, nasce numa vila desconhecida. Ele cresce numa outra vila desconhecida. Este Jesus trabalha numa carpintaria até a idade de 30 anos e depois vive 3 breves anos como um pregador itinerante a proclamar uma mensagem. Ele nunca escreve um livro, ele nunca possui um cargo político, ele nunca ergue um exército, ele nunca constitui uma família, ele nunca estuda numa universidade, ele não tem casa própria, ele nunca viaja para além de 320 km do lugar onde nasceu. Ele reúne um pequeno grupo de amigos e ensina-os sobre a sua forma de viver. Enquanto era apenas um homem adulto, a opinião pública vira-se contra ele, um amigo nega-o, outro amigo trai-o, ele é entregue aos seus inimigos, ele aguenta a humilhação e de um julgamento, ele é pregado numa cruz entre 2 ladrões e quando morre é enterrado numa sepultura emprestada pela bondade de um amigo. E no entanto, diz este escritor, todos os exércitos que alguma vez marcharam, todos os parlamentos que alguma vez se reuniram, todos os reis que alguma vez reinaram, não se comparam ao impacto causado por esta vida solitária. Eu não sei em que parte da tua vida tu chegas aqui hoje, mas deixa-me dizer, tu não podes viver a tua vida alheia do impacto deste homem chamado Jesus há 2000 anos atrás. Aliás, a humanidade não consegue viver alheia a este impacto incrível desta vida solitária de há 2000 anos atrás. E a minha questão é, será que ele é apenas um homem? Porque deixem-me dizer-vos que percorremos a história toda e não vimos pessoas, ou não vimos uma única pessoa que seja como este Jesus. Será que ele é apenas um homem? E se ele não é apenas um homem, quem é ele? Deixem-me dizer-vos, os discípulos estavam prontos a morrer por algo que eles viram com os seus próprios olhos. Se ele não é apenas um homem, talvez ele era aquilo que ele dizia ser. Deus. O historiador irlandês William Lecky afirmou o seguinte: o simples registro, ele é teu. Atenção, a pessoa que está a escrever isto é teu. Não acredita em Deus. E diz assim: o simples registro desses 3 breves anos de vida fez mais para regenerar e serenar a humanidade do que todas as disquisições dos filósofos e todas as exortações dos moralistas. Albert Einstein escreveu: enquanto criança recebi instrução tanto da Bíblia como do Talmud. Sou judeu, mas estou fascinado pela figura iluminada de Nazareno. Ninguém consegue ler os Evangelhos sem sentir a presença de Deus. A sua personalidade palpita em cada palavra. Não há mito que esteja repleto com tamanha vida.
E se Jesus não é um mito, nós temos que começar a prestar muita atenção àquilo que Jesus disse. Porque os discípulos dele estavam prontos a morrer por aquilo que ele disse. Napoleão Bonaparte, o grande imperador Napoleão Bonaparte, diz assim o seguinte. Ele diz, perguntou a um dos seus generais e disse assim, quando estava aprisionado, Napoleão no final da sua vida, ele diz assim, tu sabes quem é Jesus? E o general disse, não. Ele diz assim, olha, eu digo-te, Alexandre o Grande, Júlio César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos grandes impérios. Mas essas criações do nosso gênio dependiam de quê? Dependiam da força. Jesus, sozinho, fundou o seu império em amor e até mesmo este dia milhões dariam a sua vida por ele. Eu acho que compreendo algo da natureza humana e digo-te, todos estes, Júlio César, Alexandre, eram homens e eu sou homem. Mas ninguém é como ele. Jesus era mais do que um homem. E se Jesus é mais do que um homem, nós temos que prestar muita atenção àquilo que Jesus diz. Sabem que Jesus é a única pessoa na humanidade. Nós conhecemos grandes génios, grandes professores, grandes ensinadores que falavam, diziam assim, olha, querem uma vida melhor, sigam este caminho, sigam aquele caminho, vão fazer esta ação e aquela ação para se sentirem-se melhores. Jesus é a única pessoa que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu darei descanso às vossas almas. Jesus é a única pessoa que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nunca nenhum homem à face da humanidade, à face da terra, nunca nenhum homem na humanidade apontou para si mesmo como a solução para todos os problemas da nossa alma, a não ser Jesus. E Jesus só poderia fazer isto, e nós vamos ver mais à frente, por duas razões. Ou ele era louco, ou aquilo que ele fez era incrivelmente cruel a chamar pessoas para ir após si, e para darem a vida a Deus por sua causa, ou ele, na verdade, era aquilo que ele dizia ser. Deus, Filho de Deus, cá com uma missão, a vir cá com uma missão, resgatar a alma humana. O historiador inglês Herbert Wells disse assim, eu sou um historiador, eu não sou um crente, mas eu devo confessar que enquanto historiador, este paupérrimo pregador de Nazaré é irrevocavelmente o centro claro da história. Deixa-me ler outra vez. Eu sou um historiador, e ele é um dos maiores historiadores do século XX. Eu não sou um crente, mas eu devo confessar que enquanto historiador, este paupérrimo pregador de Nazaré é irrevocavelmente o centro claro da história. Jesus Cristo é facilmente a personalidade mais dominante de toda a história. Nós precisamos de prestar mais atenção a esta personalidade, a este Jesus Cristo. Eu teria muita coisa para vos dizer, mas deixem-me só dizer-vos esta citação de um senhor chamado James Stewart, teólogo escocês, que diz assim o seguinte, sobre Jesus. E é uma descrição absolutamente lindíssima sobre Jesus, que eu vejo na Bíblia. Jesus, prestem atenção, Jesus era o mais manso e humilde de todos os filhos dos homens. Mas disse que viria sobre nuvens com a glória de um Deus. Nós temos de preparar-nos, antes de continuar, deixe-me dizer-vos o seguinte. Ou nós aceitamos Jesus como Filho de Deus, ou nós aceitamos Jesus como um doido ou como um maléfico homem. Eu digo isto pela seguinte razão. Ou nós aceitamos Jesus por aquilo que ele disse, e deixem-me dizer-vos que ele disse coisas incríveis. Ou aceitamos, ou ele é isso, ou então ele é uma pessoa muito má, que basicamente levou tantas pessoas a darem as suas vidas por causa dele. Ele era o mais manso e humilde de todos os filhos dos homens, mas disse que viria sob nuvens com a glória de um Deus. Ele era tão austero que os demónios gritavam de terror quando se aproximava, mas era tão extraordinário, cativante e acessível que as crianças adoravam brincar com ele e os mais pequenos aninhavam-se nos seus braços. Ninguém foi tão compassivo para com os pecadores, mas ninguém nunca falou palavras tão abrasivas sobre o pecado. Ele não partia sequer uma cana trilhada. Toda a sua vida era amor. Mas numa ocasião ele perguntou aos fariseus como é que esperavam salvar-se da condenação do inferno. Ele era um sonhador de sonhos, era um visionário. Mas por puro realismo gritante, ele abateu os nossos próprios realismos. Ele era servo de todos,
lavava os pés dos discípulos, mas entrou magistralmente no templo e os vendedores do templo caíram uns sobre os outros para fugir da correria louca quando viram o fogo nos seus olhos. Salvou os outros, mas no último momento a si mesmo não se salvou. Não há nada na história, não existe nada na história como uma união de contrastes que confrontam-nos nos Evangelhos. O mistério de Jesus é o mistério da personalidade divina. O mistério de Jesus, quem é este homem, é o mistério da personalidade divina. Tudo isto só faz sentido. Tudo isto só é racional. Se nós estivermos prontos para perceber que Jesus não é apenas um homem, é algo muito mais do que isso. Jesus era o Filho de Deus. Para terminar, tem aqui muita coisa, mas eu sei que a hora já vai ser um bocadinho avançada para alguns de vós. Porquê é que eu acho que é racional acreditar em Deus? E porquê é que eu acho que é racional acreditar em Jesus? Porque Jesus vem realmente responder a uma fome que nós temos dentro de nós. Sabem, o espírito humano procura perdão. O espírito humano procura esperança. E um homem há 2000 anos atrás respondeu a essas questões. E homens estavam dispostos a dar a sua vida por aquilo que testemunharam, por aquilo que viram. Por aquilo que viram. Ninguém dá a sua vida por uma coisa que sabem que é mentira. Os discípulos fizeram exatamente isso. E só faz sentido se realmente fosse verdade. Malcolm Muggeridge, talvez um dos mais importantes repórteres, jornalistas do século XX, britânicos, ele olhando para o século XX, em que a maior parte de nós nasceu no século XX, e eu vou terminar com isto. Ele disse o seguinte: nós olhamos para trás na história e o que é que vemos? Presta atenção. Na história vemos impérios a erguerem-se e a caírem. Nós vemos revoluções e contra-revoluções. Ele viveu durante o século XX, nasceu em 1900 e tal, e morreu em 1980. Ele passou pelas duas guerras mundiais. E ele disse assim: eu ouvi um enlouquecido austríaco anunciar ao mundo o estabelecimento de um Reich alemão, que duraria 1000 anos. Eu ouvi um palhaço italiano, Benedetto Mussolini, a anunciar que iria reiniciar o calendário com a sua própria ascensão ao poder. Eu ouvi um bandido assassino, Stalin, no Kremlin, aclamado pela elite intelectual do mundo como mais sábio do que Salomão, mais humano do que Marco Aurélio, mais esclarecido do que o imperador indiano Ashoka. Eu via a América tão mais rica em termos de armamento e mais poderosa do que o resto do mundo em conjunto, que se o povo americano tivesse desejado, poderia ter superado um Alexandre o Grande ou um Júlio César em termos da escala das suas conquistas. E tudo, no espaço de uma geração, tudo aconteceu no espaço de uma geração e tudo se foi com o vento. Tudo se foi com o vento. Hitler e Mussolini, mortos, lembrados apenas na infâmia. Stalin tornou-se num nome proibido no regime que ele ajudou a fundar e a dominar durante cerca de 3 décadas. A América vive assombrada pelo medo de ficar sem o petróleo, sem gasolina que mantém as suas ruidosas autoestradas. Tudo, no espaço de uma geração, tudo se foi com o vento. E por trás dos escombros destes autoproclamados super-homens e diplomatas imperiais permanece a figura gigantesca de uma pessoa, por causa de quem, por quem, em quem e por meio de quem só a humanidade ainda pode ter esperança. A pessoa de Jesus Cristo. Não tenho mais nada para dizer. Tinha muito mais coisas para dizer, mas não vou dizer mais nada. E só quero lançar esta questão. Quem é que é Jesus para ti? Quem é que é Jesus para ti? Não o chames apenas um bom professor. Um bom professor não incentiva os seus discípulos a morrerem por ele. Por uma coisa que é mentira. Se ele não é um bom professor, ele não disse que era apenas um bom professor. Alguém perguntou-lhe: o que é que eu devo fazer para ser bom? E ele diz assim: bom mestre, o que é que devo fazer para lhe dar a vida eterna? E ele diz assim: porquê é que me chamas bom? Há uma pessoa que é boa, que é Deus.
E ele disse, eu sou a ressurreição. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que ele diz, ou nós aceitamos isso, ou então estamos a ter uma ideia completamente deturpada, irracional de quem Jesus é. Tenho muita coisa para dizer aqui dentro, mas não vou dizer mais nada. Pronto.